sou diferente de você? Essa é a reflexão que nós estamos nesses dias. Fomos criadas para um propósito e dentro desse propósito, o Senhor nos deu características para fazermos o que o Senhor tem para nós. Tivemos experiências diferentes umas das outras, mas a palavra do Senhor ela não muda, ela é viva e ela é igual para todas nós. E aprendemos nos nossos processos, aprendemos na nossa história como alcançar a estatura de uma mulher segundo o coração de Deus. E este processo também ele pode ser diferente para mim e diferente para você. O meu tempo é diferente do seu tempo. E quando pensamos nos 12 apóstolos de Jesus, os seus 12 discípulos, entre esses 12, cada um eles tinham as suas diferenças como características. E nós vamos estudar nos próximos dias, então, alguns desses discípulos. E hoje nós vamos falar do discípulo chamado Pedro. E no livro de João, no capítulo 13, o Senhor fala do amor que ele tem por todos nós. E nessa parte ele se refere aos seus. E ele diz assim no versículo 1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor te ama enquanto há respiração. O Senhor te ama e Ele quer te transformar. Depois é vida eterna com o Pai, vida eterna de adoração ao Senhor. Mas ele fala aqui que enquanto ele estava com os seus, ele os amou. E o Senhor ama a mim, ama você. Ele ama da forma como eu estou, para alcançar a forma como ele deseja. Ele te ama da forma como você está, para alcançar a forma que ele também deseja para você. E Pedro tinha uma característica: Pedro era questionador. Ele questionava Jesus, ele perguntava, ele tinha essa iniciativa. E algumas de nós somos assim. E neste mesmo capítulo de João, no capítulo 13, a partir do versículo 6, quando Jesus estava naquele momento de lavar os pés dos seus discípulos, no momento de mostrar a servidão, ele diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Ele questionou a Jesus, porque Jesus, o mestre, teria que lavar os seus pés. Então Pedro era assim, ele questionava Jesus, ele questionava as ações de Jesus. E quantas mulheres chegam aos pés do Senhor e questionam o Pai: Senhor, tem que ser assim mesmo? Senhor, é exatamente dessa forma que tem que acontecer nessa situação? Senhor, o Senhor não vê que essa situação está me fazendo triste? Então, mulheres que elas questionam, em oração ao Senhor, elas questionam uma característica dela. É a forma dela se achegar ao Pai. Não num questionamento de desrespeito ao Pai, mas um questionamento de perguntar a Deus: Senhor, o que é que eu faço agora? Senhor, será que é isso mesmo que deve ser feito? E foi assim que Pedro fez. Ele questionou a Jesus e Jesus, no versículo 7, respondeu: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então há momentos que mulheres que questionam a Jesus, elas não conseguem muitas vezes entender o seu momento. Mas o Senhor fala: espere mesmo no seu questionamento, espere que ali na frente você vai entender. E no versículo 8 disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E mulheres questionadoras, elas são assim, elas querem ir além daquilo que o Senhor está propondo para ela. Então é esse cuidado que a mulher questionadora ela tem que ter. Ela tem que parar, olhar para o Senhor, perguntar: Senhor, o que é para ser feito? Senhor responde, e mesmo que ela não entenda naquele momento, ela tem que esperar o que o Senhor vai fazer. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Mulheres que já aceitaram Jesus Cristo, o Senhor já as perdoou, mas ela tem uma característica tão forte de questionar sobre todas as coisas, que ela questiona, inclusive, se realmente ela vai ser salva. Então, se você não é uma mulher questionadora,
passe pelo menos a perguntar ao Senhor: Senhor, eu estou realmente no caminho correto? É isso mesmo que é para ser feito? A nossa oração tem que ter essa parte com Deus, porque o Senhor conhece o profundo do nosso coração. E é um versículo que diz: Senhor, vê se ainda há em meu coração algo mal. E é Pedro que pede àquele que estava deitado no peito de Jesus para que ele questionasse quem era aquele que traía. Então Pedro era assim, ele perguntava, ele questionava a tudo. E ele era também impulsivo, ele não parava para identificar o que acontecia naquela situação. Ele simplesmente tomava a frente e agia conforme aquilo que ele pensava, assim como ele fez com um soldado, um Malco, quando cortou a orelha dele. E não era para ele ter feito, ele queria defender Jesus e impulsivamente ele o fez. E Pedro, diante dessa impulsividade, diante dessa característica de questionador, Pedro ele tinha uma convicção da caminhada dele com Deus, mas enquanto estava tudo bem, no momento do confronto, ele perde a sua convicção. Você precisa ter esse cuidado se há essa característica em você. Enquanto está tudo bem, você caminha com o Senhor, você está ao lado dele, você não nega Jesus. Mas no momento do confronto, no momento das dificuldades, qual é a sua reação nessa situação? Pedro, quando foi confrontado, no momento mais delicado, quando Jesus está a poucos instantes para a crucificação, Pedro se afasta de Jesus, se afasta dos discípulos, e quando ele é questionado se ele era um deles, ele nega a Jesus. E no livro de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 66, conta esta parte de Pedro quando ele nega Jesus. O medo tomou conta do seu coração. Quantas vezes mulheres que têm essa característica de sobrepor o medo diante das situações. Só que Pedro, ele caminhava com o Senhor. Ele sabia quem era Jesus. E mesmo no momento dessa negação, no momento de sobrepor o medo sobre aquela situação, chegou o momento do arrependimento, no momento dele cair em si e saber que ele era aquele que caminhava com o Senhor Jesus. E neste capítulo 14, no versículo 72 diz: E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Pedro se arrependeu, um choro amargo, um choro de dor por ter feito o que fez. Se você é uma mulher que tem essa característica de no momento do confronto, você nega Jesus, você não pede a ele, você se esquece quem ele é. Então, tenha também este coração arrependido, um coração que cai em si e que volta para Jesus. Depois que Jesus já tinha sido crucificado, ele aparece aos seus discípulos, então ele conversa com Pedro e faz Pedro se lembrar dessa situação e pergunta a Pedro se realmente Pedro o amava. Jesus te pergunta, diante dos seus medos, você realmente ama a Jesus Cristo? E a nossa resposta tem que ser sim, porque ele tem um propósito para você. Mesmo que você seja diferente de mim, que as minhas características sejam diferentes das suas características, mas há um propósito na nossa vida de adoração e de levar e de anunciar a palavra do Pai. E no livro de Atos, no capítulo 2, entre os versículos 14 e 36, fala sobre o discurso de Pedro. E no versículo 37 desse capítulo 2 de Atos, diz assim: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? Depois de terem ouvido todo o discurso de Pedro, todo um discurso de falar quem era Jesus, agora sim não era só de caminhar com Jesus, mas de viver o amor de Jesus na vida dele. E no versículo 38 diz assim: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E no versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia
agregaram-se quase 3.000 almas. Pedro, com toda a característica de impulsividade, de ser um homem questionador, de sobrepor o medo, mas chegou o momento do grande encontro de Jesus, da sua conversão verdadeira. Se você é uma mulher que tem essas características ou algumas dessas características, busque no Pai para que você seja transformada, para que a sua forma de impulsividade seja usada na hora e no momento correto, na direção de Deus. Que os seus questionamentos sejam questionamentos para a transformação da sua vida e que o medo, ele venha a desaparecer na sua vida, mesmo que ele esteja aí no seu coração, mas a tua força é o Senhor Jesus. Pedro é usado para curar, para fazer milagres, para ensinamentos. Pedro passa por lutas, por açoites, mas ele não mais nega Jesus Cristo. Agora com toda a característica de Pedro, mas agora ele tinha o autocontrole de saber como agir. Por isso eu não posso repreender as suas características, mas te orientar, assim como você não pode repreender as minhas características, mas me ajudar a ser transformada, renovada pela palavra do Senhor, porque Ele ama a todas nós, tem um propósito para nós. Precisamos reconhecer as nossas características e transformá-las naquilo que é preciso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.